Olha o que diz o texto sagrado, versículo 8, por gentileza. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante este tempo, repita comigo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. Repita comigo, o fogo do altar nunca se apagará. Segura aí. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. Agora vamos lendo 3, 1, 2, 3. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Quem pode dizer amém? Queridos, repita comigo, o fogo não pode apagar. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala, meu irmão, o fogo não pode apagar, diga para ele. E nós vamos basear o que nós vamos falar hoje, o que está escrito em Levítico. Quando nós lemos a Bíblia e olhamos para o livro de Levítico, Levítico ele é o terceiro livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele é o terceiro livro. A tradução da palavra hebraica, Waikra, que significa ele chamou, é o que dá o título do livro de Levítico. Nós sabemos pela história bíblica que esse livro ele foi atribuído pelo fato de que nele está descrito todo o sistema de adoração do povo judeu. Não só o sistema de adoração, como a conduta do povo, tanto do sacerdote como dos levitas. É fato que quando nós lemos a história da Bíblia, ele vai nos dar, principalmente dentro do livro de Levítico, o quê? Uma legislação sacerdotal, em onde essa legislação ela falava de diversos assuntos. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vamos ver ele falando sobre sacrifício. Quando nós vamos olhar para o capítulo de número 6, nós vamos ver ele falando sobre o sacerdócio. Quando nós olhamos do capítulo 11 ao 15, ele vai falar sobre as purificações, vai dar ensinamentos sobre as purificações. Quando a gente fala do capítulo 16 e 23, eles falam das estações sagradas. Quando se fala lá do capítulo 17, você vai ver Levítico falando o preceito acerca da ingestão até mesmo de carnes, comida. No capítulo 18 você vai ver as questões que envolvem o casamento e a castidade. Lá no capítulo 25, os ensinamentos que é dado é referente ao ano sabático e o ano de jubileu. E no capítulo 27, já para o final do livro, ali as ensinanças fala a respeito dos votos, dos dízimos que eram entregues. Quando nós olhamos e entendemos que o livro de Levítico, repita comigo, o livro de Levítico expõe um conjunto de leis e regulamentos. Esse conjunto de leis e regulamentos devia ser seguido especificamente pelo povo judeu, pelo povo de Israel. É fato que havia uma promessa no meio do povo, repita comigo, havia uma promessa, e a promessa era a seguinte, de Deus para o povo de Israel: se vocês obedecerem o que está escrito nos mandamentos, se vocês obedecerem os ensinamentos que estão nesse livro, eu farei algo por vocês. E a Bíblia vai dizer lá em Levítico capítulo de número 26 e o versículo de número 11, o texto vai dizer o seguinte: quando o povo entendesse da responsabilidade de respeitar respeitar o conjunto de lei e os regulamentos, haveria uma promessa, e a promessa era essa. Deus falou com o povo e a Moisés: morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, ou no tabernáculo, e nunca os abandonarei.
estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo. Hoje, nos dias de hoje, é muito fácil, virou moda ser evangélico, é bem legal. Quando eu era criancinha, gente, vou contar para vocês. Quando eu era criancinha, a gente tinha a maior vergonha de falar na escola que era crente. A verdade é essa. Chegava, a gente era pequenininho na escola, alguém olhava para nós: você é crente, né? Eu falei: eu sou nada. Ia lá, brincava de bola, brigava com um, não, você é crente. Não, não sou, você é diferente. Não, eu não sou crente não. Aí chegava domingo, minha mãe colocava aquela roupinha social na gente, saía arrastando pela rua do bairro, os moleques jogando bola: eu falei que ele é crente, falei que ele é crente. Chegava na segunda: é crente, é crente, é crente. Naquela época era até difícil você falar. Hoje não, hoje é legal. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas eu não consigo entender uma coisa: a pessoa que se diz evangélica, mas não adora a palavra, não recebe o Deus da palavra, ou recebe parte da palavra. Como assim, pastor? Eu só obedeço parte. Quando fala o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eita, eu dou glória a Deus, eu pulo rodopio na igreja, é só vitória. Mas quando a palavra cobra que eu tenho que ser fiel ao Senhor, aí não é para mim. Então não tem como falar que eu sou da palavra, se eu creio em Deus, se eu não sirvo ao Deus da palavra. É muito complicado isso. E é por isso que Deus falou para Israel o seguinte: se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu morarei, eu habitarei, eu estarei com vocês, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O que eu quero falar para você que já está aqui nesta noite, meu querido irmão e minha querida irmã, saiba de uma coisa: você precisa mergulhar na palavra. É a palavra que vai te levantar, é a palavra que vai te colocar mais perto de Deus, é a palavra que vai te levar para perto das ações sobrenaturais de Deus. Repita assim comigo: é pela palavra que eu alcançarei a presença de Deus. Veja que Deus falou para o povo: eu vou morar no meio de vocês. Eita, coisa boa. Eu vou habitar no tabernáculo, e eu não vos abandonarei. Olha para o irmão que está do lado e fala: quem vive pela palavra nunca caminha sozinho. Às vezes a pessoa fala: eu estou sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Se você anda pela palavra, Deus caminha do teu lado. A dificuldade vem, mas Deus está caminhando do teu lado, dizendo: nós vamos ultrapassar a adversidade, e o meu nome vai ser glorificado, e a vitória chegará na tua mão. Isso aí é fato. Quando nós começamos ainda a entender tudo isso, nós vemos que o livro de Levítico, ele assegura que o povo desfrutaria dessa companhia de Deus, de Yahvé, mas eles deveriam obedecer. Agora é interessante porque um dos primeiros livros que a criança judia, ela tinha que aprender, era justamente o livro de Levítico, pela sua importância. É fato que quando nós olhamos isso, essa importância que era dada pelo povo de Israel, nós cristãos desta época, que estamos vivendo nesta época, nós damos pouco, ou damos pouca valia para o livro de Levítico. Mas pelo contrário, o Novo Testamento, ele cita 40 vezes o texto, ou o livro de Levítico. Por quê? É através dos ensinamentos, é através do que foi colocado, que levou para revestir o significado do novo pacto. Até porque o simbolismo da entrega de Jesus na cruz do Calvário foi como um sacrifício. Está lá no livro de Levítico. E é por isso que nós começamos a olhar diferentemente para o livro de Levítico, e entender que esse livro, ele apresenta revelações acerca do caráter de Deus. Repita comigo: o caráter de Deus. Ele também apresenta mormente da sua santidade. Ele apresenta o que? A plenitude da santidade. Ele apresenta o amor de Deus selecionado da sua graça que é derramada. Quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é vista também no livro de Levítico, demonstrando como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é um Deus poderoso, como o nosso Deus é um Deus santo, como o nosso Deus é um Deus de amor e Deus de graça, nós começamos a entender e compreender algo diferente. O que? Que o nosso Deus, pela palavra, Ele pode fazer algo sobrenatural acontecer na nossa vida. E é por isso que quando você entende o livro de Levítico, você começa a ver
E no capítulo de número 6 que nós lemos aqui, ele fala a respeito de algo importante, que é o sacrifício. Repita comigo, sacrifício. Ele dá uma conotação a respeito do sacrifício. É importante você entender algumas leis. Havia alguns tipos de leis naquela época. Havia a lei da purificação, repita comigo, lei da purificação. Essa lei da purificação, ela era mais voltada para quê? Para os animais puros e impuros, não é? Aquele tipo de carne que poderia comer ou não, daquela forma. Nós vemos que era uma lei dietética que classificava como puros alimentos, considerados benéficos à saúde. Aí deixa eu falar um negócio aqui para vocês, meus irmãos. Ó, quem aqui é templo do Espírito Santo de Deus, levanta a mão. Só quem é templo do Espírito, todos nós, né? Tem coisa, irmãos, que a gente precisa aprender. Desde o ano passado eu estou sofrendo, mas eu estou aprendendo, né? Desde o ano passado passei pelas mãos, Deus me permitiu passar pelas mãos do médico, né? E aí, mas a gente tem que aprender a comer melhor, a se alimentar bem. Aí o camarada fala: Jesus, me cura, me cura, me cura, mas vive comendo embutido, adoidado. Jesus, me cura, me cura, me cura, me cura, mas só come doce, adoidado. Aí Deus, eu fico imaginando nessa hora, Deus, quando eu ia na churrascaria, comia, ai Jesus, me ajuda. Deus olhando do céu fala: você tem que tomar vergonha na tua cara, tem que saber o que comer, você tem que cuidar do seu corpo. Aí eu já falo para os irmãos aqui que tem alguns irmãos que estão achando que eu estou doente. Nossa, o pastor Galdino está doente, está mal. Você viu como ele está secando? Eu estou cuidando da saúde, eu estou cuidando da minha vida. Fala, eu tenho que fazer. Se tem uma coisa que eu não gosto é ir para a academia. Eu não gosto, mas eu não tenho que gostar. Eu tenho que cuidar do tempo do Espírito Santo de Deus. Deus usou até a Vivi ali para nos orientar. Está ali a serva de Deus, nutricionista. Tem que ser assim, irmão. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí fica: Deus, me cura, me cura, me cura, mas você não faz a tua parte. Não levanta para andar, não faz nada. Fica sentado naquele sofá gostoso da tua casa assistindo Netflix. Aí depois fala: Deus, me ajuda. Ô irmão, pelo amor de Deus, Deus não vai te ajudar. O fato é esse. E até nisso ensinava, falava o que comer. Isso estava voltado como a lei da purificação. Era um dia específico, o dia da expiação, que era realizado anualmente. Ensinava que a culpa não era removida pela purificação individual dos vários pecados e impurezas, mas era feito um grande sacrifício. Repita comigo: um grande sacrifício. E esse sacrifício era oferecido para quê? Para acalmar a ira divina. Havia também a lei da purificação. Havia, repita comigo, a lei do sacrifício. E os sacrifícios, eles eram separados por algumas partes. Havia os holocaustos. Os holocaustos eram um sacrifício voluntário oferecido com a finalidade de assegurar ao ofertante o favor de Deus, o favor de Yahvé. A oferta consistia na queima de um animal. Então quando ia fazer um holocausto, separava um animal. A lei fala tudo isso, como era oferecido. Havia também, repita comigo, a oferta de manjares. Era similar ao holocausto. Era um sacrifício voluntário. E assim como uma pessoa inferior oferecia um presente ao seu superior, como expressão de submissão, de lealdade, também o povo oferecia a Deus ofertas de manjares. Para quê? Demonstrando a Deus sua submissão, demonstrando a Deus a sua lealdade. E a eficácia do ato, no entanto, consistia no envolvimento da renúncia por parte do ofertante. Era coisa interessante. Repita comigo: oferta de paz. Fala melhor: oferta de paz. Também era uma oferta voluntária. Expressava a humildade, submissão do ofertante em relação ao seu divino Criador. Esse sacrifício, o único que podia ser comido pelo sacerdote. O sacerdote podia fazer isso. Ele era motivado por um sentimento de apreciação e servia como expressão pública e moral de gratidão. Aí eu volto a dizer aqui: a tua vinda aqui não é unicamente, deixa eu falar, irmão, só uma reunião social. Você veio aqui entregar adoração, o teu sacrifício a Deus. Quem veio aqui entregar o seu melhor para Jesus?
Por isso que eu falo que o culto que a gente vem não pode ser só mais um culto. O culto que a gente vem não pode ser mais um culto. Não. O culto que a gente vem tem que ser o melhor culto da nossa vida. Tem que ser a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor coisa que a gente pode apresentar a Deus. Nós temos que fazer. Sabe por quê? Olha para o irmão que está do teu lado e fala: o dia de amanhã não te pertence. Dentro da lei do sacrifício havia, repita comigo, a oferta do pecado. Essa oferta visava a expiação pela transgressão de algum mandamento e designava o sacrifício oferecido. O sangue era o preço exigido, assim como a oferta do pecado, a oferta da culpa. Repita comigo: oferta da culpa. A oferta da culpa envolvia a compensação de um dano causado pelo pecado. E quando nós olhamos para a oferta de pecado e a oferta da culpa, nos leva para quê? Para a cruz de Jesus Cristo. Porque foi na cruz de Jesus Cristo que eu e você alcançou perdão. O preço foi pago de sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E a culpa que estava sobre as nossas costas é como, vem aqui Nilson, é como se fosse aqui, ó. É como se o Nilson representasse a igreja. E aqui está o pecado e a culpa pesando sobre ele. Mas quando Jesus foi na cruz do Calvário, falou: a partir de agora não tem mais pecado, eu te lavo com o meu sangue e te purifico. A partir de agora esta culpa não te pertence mais, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que era oferecido esse tipo de oferta. Mas por que eu comecei introduzindo isso para nós? Para a gente chegar no capítulo 6 de Levítico. Por quê? Porque quando nós, olha que coisa legal, quando nós olhamos, porque está escrito em Levítico capítulo 6, o verso 8 vai falar sobre sacrifícios. Vai falar sobre sacrifícios. E todo sacrifício, ele seguia uma liturgia, seguia uma forma de fazer, não era feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, você vai ver no versículo 8, diz assim, ó: o Senhor Deus mandou que Moisés, verso 9, desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. Durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Veja que era feito de uma maneira que deveria ser seguida, uma liturgia que deveria ser seguida. Não era feito de qualquer maneira. E é por isso que eu volto a dizer para você que está aqui nesta noite, meu irmão, as coisas de Deus não é brincadeira não, tá? Hoje a gente vive num mundo que as pessoas ficam na internet zombando das coisas de Deus. A gente fica olhando, mas também tem muita gente que, por não conhecer a palavra, fica fazendo cada barbaridade nas igrejas, vamos dizer assim. É cada coisa que você vê, que aí só vira meme na internet, aí vira, é isso, é aquilo. Mas deixa eu falar um negócio para você: as coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus são sérias. Você não sai da tua casa para perder 2 horas aqui não. Você sai para adorar o Deus dos deuses. Você sai da tua casa para exaltar aquele que é digno de honra, de glória, poder, louvor e adoração. Alguém pode olhar para você e dizer assim: você está indo perder tempo. Você fala: eu não estou perdendo tempo não, porque eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que abre porta onde não tem porta, aquele que faz milagre acontecer na minha vida. E só quem veio adorar Ele nesta noite, levanta a tua mão e dá um brado de glória, dá um brado de vitória aí, porque Ele está aqui para receber a nossa adoração. Você não passa aqui 2 horas socialmente não. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: você está aqui é para guerrear. E é por isso que quando você está aqui, você está clamando pela tua casa, Deus está entrando lá na tua casa te dando vitória. É por isso que quando você está clamando aqui pelo teu trabalho, Deus está falando: eu sou o Deus que abre porta. É por isso que quando você está aqui triste, abatido, diante de uma situação, Deus está falando: eu sou o Deus que derrama o renovo sobre a tua vida. Eu sou o Deus que te levanto. Eu sou o Deus que vou à tua frente. Eu sou o Deus que faço o sobrenatural acontecer para a glória do meu nome.
Nós estamos aqui justamente para isso, para oferecer sacrifício a Deus, para oferecer o nosso melhor a Deus, e não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma. Nós temos que oferecer o nosso melhor. Repita comigo: eu preciso oferecer o meu melhor. Você vê no texto que depois que ele fala sobre a oferta que deveria ficar no altar a noite toda, e o fogo não poderia acabar, o fogo precisaria ficar aceso, logo no versículo 10 ele vai dizer assim, ó, repita comigo: depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linha e uma túnica também de linho. Olha o que ele está dizendo, que o sacerdote, evidentemente, quando ele entrava no tabernáculo para oferecer o serviço a Deus, ele tinha que colocar uma roupa específica para fazer a vontade de Deus, para fazer o serviço dentro do tabernáculo. Aí eu faço uma comparação muito engraçada com o que Paulo falou lá aos Efésios, capítulo de número 6. Coloca aí para mim na tela, Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 11 em diante, do versículo 11 até o versículo 17. Eu fico fazendo uma analogia, uma comparação com a nossa vida, que oferecemos sacrifícios a Deus. Se o sacerdote precisava colocar uma roupa específica para aquele sacrifício, com nós não é diferente. Olha só, vamos ler 1, 2, 3. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Verso 14: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Você está entendendo porque quando você vem se capacitar? Quando nós olhamos para o que Paulo ele diz aqui, nós vemos que ele fala para se revestir. Se revistam com a armadura que Deus lhe dá. E ele começa a dizer assim, ó, usem a verdade como cinturão. O cinturão dentro da roupa sacerdotal era uma peça que unia o que? Unia a armadura, impedia que as calças e as espadas caíssem durante a luta. Então a verdade sempre vai prevalecer, meu irmão. Deixa eu falar algo de Deus para você. Não importa o que estão falando da tua vida, levanta a tua cabeça e continua adorando e exaltando ao nome do Senhor, porque a verdade de Deus sempre prevalecerá na minha e na tua vida. Então ele fala, use a verdade, o cinturão da verdade, coloque a couraça da justiça. A couraça vinha nessa região peitoral, que era para proteger os órgãos vitais. Então quando o adversário vinha atacar, pegava aqui, havia uma proteção. E aí por isso que nós vemos pela Bíblia Sagrada, se de tudo que nós temos que guardar é o que? É o nosso coração, da onde é a fonte da vida. Tem muita gente se alimentando com coisa ruim, dizendo não vai acontecer, a porta está fechada, eu vou morrer com essa enfermidade, as coisas não vai dar certo na minha vida. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ei, Ele tem couraça da justiça para você, Ele tem algo, Ele tem uma armadura para a tua vida. Quando Ele fala, louvado é o nome do Senhor, a respeito de calçar os sapatos, a prontidão de anunciar a boa notícia da paz, nós temos que levar a palavra. Mas o que me chama mais atenção é quando Ele fala da fé. Repita comigo, a fé. Fala mais forte, a fé.
Ele diz que a fé a gente usa como escudo. É como o Nilson fosse as forças malignas querendo atacar eu, representando a igreja. E ele vem atacar inimigo. E quando ele vem atacar, a gente está com a fé assim, ó, com um escudo dizendo: Satanás, você não tem propriedade sobre a minha vida. Eu acredito que o meu Deus é poderoso. Eu acredito que o meu Deus vai fazer milagre. Aí ele fala assim: revista do capacete da salvação, mas use a palavra como espada. Sai, porque a palavra me garante a vitória. Sai, porque a vitória é minha, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que vai nos dar a vitória. Levanta a tua mão para adorar o Senhor Jesus Cristo. Só quem quer ser capacitado com a armadura de Deus, levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar, porque enquanto você está com a tua mão levantada, o Espírito Santo está falando: eu estou renovando, eu estou revestindo, eu estou dando estratégia, eu estou levantando o crente nesta noite. Ora baixuri andarácia, oh glória. Repita assim comigo: para que a minha guerra espiritual seja bem sucedida, eu preciso de cada peça da armadura de Deus. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, levanta bem alto e fala: é hoje que você vai sair revestido. Diga para eles: eu sinto Deus falando com alguém aqui nessa. É hoje que você vai sair revestido. É hoje que Deus está dizendo: ei, o fogo não vai acabar. O fogo não vai acabar. Receba revestimento da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Voltando para o texto aqui, quando ele colocava aquela vestimenta específica para aquele sacrifício. Mas é fato que a Bíblia vai dizer no versículo 10, que depois que ele colocava aquela roupa específica, ele tinha que, repita comigo: tirará as cinzas e colocará ao lado do altar. Repita assim comigo: o altar precisa ser limpo continuamente. Meu irmão, Deus não te chamou só para viver vitórias do passado. Deus te chamou para viver vitórias de hoje e já te preparar para vitórias de amanhã. Tem gente que fala: mas antigamente fazia. Deus não mudou, Deus continua fazendo. Deus continua curando, Deus continua batizando, Deus continua fazendo sobrenatural, porque Ele é Deus. Só que a parte o sacerdote tinha que fazer. Como havia 2 sacrifícios no dia, pela manhã e pela tarde, ele tinha que cada manhã limpar o altar. Ele removia a cinza. Ele pegava aquele acúmulo de fragmento de animais que o fogo e a lenha não tinham podido consumir, e levava para um lugar que foi estabelecido fora do acampamento. É fato que o trabalho, mesmo ele limpando ali o altar, o fogo não se apagava, continuava aceso. O fogo tinha que continuar aceso. Quando ele se preparava, o sacerdote, para sair fora do átrio, o sacerdote ele colocava agora uma roupa comum. Ele levava aquelas cinzas, aquele restante para um montão de restos, de um montão santo, onde ele colocava aquelas cinzas. E ali mesmo assim, o fogo e a lenha também estavam lá no altar, pegando ali, e não podia parar. Ali continuava tanto o processo da queima. E aí nós entendemos a importância do fogo. Repita comigo: a importância do fogo. Agora fala bem forte: o fogo não pode apagar. Nós sabemos que o fogo ele era o elemento usado para que a oferta fosse queimada e recebida diante de Deus. E quando nós falamos de fogo na Bíblia, uma da simbologia do Espírito Santo, repita comigo, é fogo. Fala: fogo. O que vai fazer a nossa vida se manter como um sacrifício vivo diariamente diante do Senhor? Sabe o que é? É o fogo do Espírito Santo que está dentro de nós. Agora você entende porque o diabo ele quer apagar a essência do Espírito Santo dentro da tua vida? Agora você entende porque o diabo coloca a luta querendo te parar, para você não vir adorar a Deus, para oferecer sacrifício?
Agora você entende porque é tão difícil. Você chega na tua casa, o teu filho se levanta contra você, a tua filha se levanta contra você, é o teu parente, é o teu amigo que chega e fala alguma coisa para você, para te entristecer, dizendo: você está perdendo tempo, não vai acontecer nada na tua vida, nada vai passar, nada vai acontecer na tua vida. Mas a ordem ali foi a seguinte: deixa eu falar um negócio para vocês. O sacrifício está sendo ofertado, tudo está sendo colocado no altar, a cinza está sendo tirada, mas uma coisa é certa: o fogo nunca se apagará no altar e deverá ficar sempre aceso. E é por isso que eu vim hoje aqui nesta noite dizer para você que veio nesse culto, ou para você que está nos assistindo pela internet, que o adversário da tua alma, da tua vida, não pode apagar aquilo que Deus prometeu e já colocou dentro de você. Por isso que Jesus falou para os discípulos lá em João 14, quando Jesus olhou para eles e falou: eu vou falar aqui uma palavra para vocês, eu vou preparar lugar para vocês lá no céu, tá bom? Aí os discípulos falaram: mas Deus, nós não, como que o Senhor vai para lá? A gente não sabe o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois que os discípulos pensaram que o reino era terrestre, mas entenderam que o reino era celestial, a Bíblia vai dizer, falando através de Jesus: mas eu vou falar com o papai do céu, e ele vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode ter porque não sabe nem conhece, mas vocês sabem, e ele vai habitar dentro de vocês. É o que? É o fogo do Espírito a cada dia na tua vida, dizendo: avança, caminha, não para, levanta. A luta está aí, mas continua. Eita, meu irmão, levanta a tua mão que eu quero liberar essa palavra. Levanta a tua mão que eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Hoje Deus está dizendo que, eita, é noite de renovo. É noite que Deus está dizendo: o fogo não vai apagar, o fogo não pode apagar. É noite que Deus está dizendo que Ele vai levantar pessoas neste lugar de uma forma extraordinária. De uma forma extraordinária. Qual que era o papel do sacerdote? Coloca a lenha no altar, porque o fogo não pode acabar. Qual que é a tua obrigação como sacerdote? É colocar a lenha. E o que é lenha? Lenha é a palavra, lenha é a oração, lenha é a busca do Espírito Santo. Hoje Deus está dizendo: coloca a lenha, que o fogo não vai apagar. O fogo não vai apagar. Eu sou Deus. Eu sou Deus que manda o fogo do céu. Eu sou o Deus que renovo. Eu sou o Deus que conheço o coração de cada um de vocês. Pega na mão desse irmão do teu lado, levanta bem alto e fala: hoje é noite de colocar lenha no altar, porque o fogo já desceu e está dentro de você. Você quer ver isso? Levanta a tua mão e começa a adorar, que você vai sentir algo diferente. Começa a adorar, pode começar a adorar, porque Deus está falando: o fogo já está derramado, o fogo já está sendo derramado, a impureza está sendo tirada, o sacrifício está sendo respondido, e a presença de Deus vai ser na tua vida, na tua casa, na tua família. Se tem alguém que recebe essa palavra, toma posse e adora ao Senhor Jesus Cristo. O fogo não pode apagar. E hoje Deus está falando com alguém aqui. O adversário falou: eu quero ver, hoje vai ser o último culto dele, o último culto dela. Deus está dizendo: vai ser nada, que está sendo colocado lenha, e o fogo está queimando, o fogo está pegando, o fogo está sendo derramado para a glória do eterno Deus. Aleluia, 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 aleluia.